Fala aí, gente, beleza? Tudo bem? Esse aqui é o último vídeo da série que a gente fez, comentando sobre esse livro aqui, escrito sobre literatura, política e sociedade. Se você tiver afim aí de tiver alguma dúvida, deixa aí nos comenta aí, pergunta pra gente. A ideia de hoje é a gente falar sobre socialismo, né? Então, quem tá chegando, o ideal é que você assista todos os outros vídeos, que desde o começo a gente comentou sobre vários assuntos, desde o conceito aí de literatura a partir dessa relação com sociedade, passando por uma conversa sobre utopia, sobre distopia, e aí a gente vai desaguar na ideia de socialismo. Então, no livro tem vários momentos aqui que eu falo sobre transformação radical da sociedade, né? Então, o que é uma transformação social da sociedade? É a gente pensar um mundo diferente do que ele é, né? Que a gente tem um mundo hoje, deixa eu até colocar o livrinho aqui, ó. Uma característica do mundo hoje é que ele se fundamenta na acumulação. Então, como assim? O que é o fundamento da acumulação, né? Que todas as organizações políticas, todas as organizações sociais, né, orientam hoje, né, a economia do mundo para que a riqueza se acumule. Então você fala assim, nossa, como assim a riqueza se acumule, né? A ideia é que todo mercado, né, ele permita que grupos se apropriem da riqueza que é produzida no mundo todo. Então, se for pensar aqui no Brasil, né, o que a desgraça da acumulação de capital produz aqui, né? Ela produz essa sociedade excludente, que você tem algumas poucas pessoas, né, que por conta do judiciário, por conta dos políticos que nos governam, por conta das relações de emprego e de trabalho, elas permitem que algumas poucas pessoas elas se apropriem de toda a produção de riqueza que a gente tem aqui no país. Então, o mundo hoje ele se fundamenta, né, na acumulação de capital. Isso gera miséria, gera pobreza, gera desgraceira total. E aí, quando eu falo assim, o mundo se pauta, significa mais do que isso. Não significa só que o mundo está assim, né? Ele está assim e ele busca mecanismos e formas para que aumente, que amplie o processo de acumulação de capital. Então, constantemente são leis, são regras, né, são novas regulamentações que permitem maior exploração do trabalho. O que isso tem a ver com a literatura, né? E o que isso tem a ver com o socialismo? Primeiro, tem a ver com a literatura por quê? Porque a literatura, lembra que eu falei que a literatura disputa hegemonia? Então tem vários escritores que eles escrevem apoiando esse processo, né? Então são escritores que eles estão atrelados ao entendimento político de que é correto você garantir dentro de uma economia que pessoas sejam muito ricas e mesmo que para que essas pessoas sejam muito ricas, a maior parte da humanidade viva na miséria, né? Então tem escritores que escrevem nessa direção. Tem gente na mídia, gente na televisão que produz, que pensa assim, defende isso, escreve em seus textos e disputa aquilo que a gente chama de entendimento do mundo ou hegemonia. Por outro lado, nós temos vários escritores que fazem a crítica, né, ao mundo excludente. Então, qual que é a ideia, né? Nós temos um pensamento crítico, que é o que a gente coloca como sendo, em linhas gerais e mais simples possíveis, a gente colocar no campo da esquerda, ou tentar ser um pouquinho mais específico e chamar isso de crítica socialista, que é o quê? Que afirma categoricamente que o mundo não pode ser do jeito que é, né? Nós precisamos de forma urgente, que o mundo tenha características distributivas, né? E para isso no livrinho, eu acho que tem um texto que eu escrevi, vários, né? Mas na verdade o livro inteiro fala sobre isso, né? Mas um que é super bacaninha aqui, que eu acho que dá pra gente começar, é sobre um clipe do Racionais, né? Que ele fala sobre o Carlos Marighella. Você fala assim, nossa, é um videoclipe, são rappers, né, contemporâneos, algumas pessoas dizem, né, integrados eu não vejo dessa forma, mas vários já fazem críticas dizendo que Racionais MCs como sendo algo, né, que já está incorporado à indústria da cultura e coisa parecida, mas assim, tem um clipe que eles produziram
que traz na letra uma homenagem ao Carlos Marighella. E o Carlos Marighella foi justamente aí um dos grandes, se não a maior, né, mas uma das grandes lideranças políticas que nós tivemos aí em relação à construção do socialismo e à resistência à ditadura militar. E ele foi barbaramente assassinado, né, pelos abutres, pelos ratos da ditadura, né, que estão vivos aí. Né, vários estão vivos aí, e assim, tem várias ratazanas que estão hoje no poder que defendem a tortura, assassinato e coisas parecidas, né? Então, esse clipe que o pessoal do Racionais eles produziram, ele traz pra gente, né? Você fala assim, é só um clipe, mas o que ele traz pra gente, né? Ele traz uma reflexão histórica. Então, quando você pensa assim, é um clipe, é uma letra, são pessoas da periferia que eles produzem alguma coisa que de alguma forma cria um start naquela pessoa que está vendo, a pessoa que está olhando, que diz o quê, né? Ó, tem ali a questão da utopia tá ligada, a minha luz ali, né, ó, da esperança tá ligada. Mas não só isso. Essa luz, quando a gente fala do Marighella, não é uma luz que aponta para qualquer lugar. É uma luz que aponta para uma coisa bem clara, que é o que a gente chama de socialismo. E o que é o socialismo? O socialismo é um projeto, né? Então não é ser de esquerda. Hoje em dia tem vários babacas aí que ficam falando que são de esquerda porque compartilha meme no Facebook, coisa parecida, e fala que é de esquerda e tal, que mais atrapalha o processo de construção do que ajuda em alguma coisa, né? O que é ser de esquerda? Ser de esquerda é você acreditar num processo que é uma construção de uma sociedade que seja emancipatória. O que é emancipatória? É que o ser humano possa viver a sua plenitude enquanto ser humano. E para isso a gente tem que romper com essa estrutura que a gente tem de acumulação de capital. Né? Então você fala assim, como assim, né? É o contrário do que a gente vive hoje. É você pensar uma sociedade que as pessoas produzam e que todos trabalhem para produzir e que essa produção possa ser compartilhada de alguma forma para o bem comum. Então, se você quiser pensar um pouquinho melhor, né, você pode imaginar a ciência, né, hoje, né, se ela se dedicasse, por exemplo, a questões que fossem de fato coletivas e inclusivas, a gente já teria cura da grande maioria das doenças que a gente tem. Porém, a tecnologia e a ciência voltada à farmácia, ela está em mãos de grandes empresas. Então essas empresas, elas não produzem cura, elas produzem paliativos. Você fala assim, isso não é verdade, é maldade. Mas é exatamente dessa forma. Eles sabem que se, por exemplo, eles produzissem uma vacina para a AIDS, eles deixariam de vender remédios para a AIDS. Né? Então eles preferem 1000 vezes criar paliativos do que criar curas. Então você fala assim, caramba, ainda por que funciona isso? Porque é um processo de acumulação, né? Tem dono, a indústria farmacêutica tem dono, tem poucos donos, e eles ganham muito dinheiro fazendo esses procedimentos. Então pensar um mundo socialista seria o quê? Né? Que a ciência fosse dedicada, né, a resolver problemas comuns da humanidade. Então pensando na indústria farmacêutica, se a gente pensasse uma indústria farmacêutica que tivesse características socialistas, elas não iam pensar no lucro dessas corporações, e sim no bem comum da maior parte da humanidade. Né? Então isso que é a gente pensar em termos de socialismo. A literatura tem essa cara. Então quando o pessoal do Racionais ele produz aquele clipe, ele não está simplesmente apontando para uma crítica social, ele está apontando diretamente para aquilo. Ó, gente, tem um caminho a seguir e o caminho é o projeto de sociedade. Que projeto de sociedade que é esse? É um projeto de sociedade que a gente chama de socialismo. O que é o socialismo? O socialismo é você romper, né, com essa ideia da acumulação de capital e você buscar construir uma sociedade que ela seja distributiva, né, que o fruto do trabalho de todos seja distribuído de uma forma benéfica para todos, que é o contrário do que a gente vive hoje, né? A gente produz pra caramba, sai aqui da quebrada, trabalha igual cachorro, volta para casa e não traz nada para cá. A gente trabalha, produz riqueza e não traz a riqueza para casa. Isso é o capitalismo. Né? E a gente pensar em termos de um projeto de sociedade socialista é pensar exatamente o inverso disso. Né? Tem vários textos aqui que eu comento. Logo no começo, tem um livro que eu falo aqui que é do São Bernardo, que eu indico pro pessoal, né? Os livros de literatura africana. Né? O São Bernardo ele tem uma crítica ao capitalismo muito contundente que as pessoas às vezes não percebem. Muitas vezes, eu já vi muita gente comentar o São Bernardo
partindo que é importante, mas da questão de gênero, né, da relação entre o Paulo Honório, né, que é de posse e tal, né, mas assim, o fundamento, né, do livro é o questionamento da sociedade capitalista. Outro que tem aqui também que é super bacana são os livros de literatura africana, que a gente tem uma péssima mania de ver a África como algo muito distante da gente, né? E eu comento aqui sobre alguns livros de literatura africana, e eu indico alguns livros de literatura africana que são muito próximos da gente, né? Que são povos e são países que se construíram a partir da luta e são irmãos da gente, porque falam a mesma língua, né? Passaram pelo mesmo processo desgracento de colonização. Então eu comento alguns livros de literatura angolana que assim, as pessoas se assustam, né? Porque sempre que a gente fala de África, o pessoal quer procurar a savana, o leão e coisa parecida. E os livros que eu comento aqui, eles estão falando justamente do processo de libertação do povo africano. Então fala de um processo revolucionário. O que é mais legal, né? Esse processo de libertação, ele se dá a partir de um ideário socialista, que é o quê? É pensar em acabar com a dependência, não é nem a dependência, é tentar tirar as presas do governo português que estavam presas ali na garganta ali dos povos africanos até a década de 70, até 1975. Só que assim, não só se libertar do jugo português, que era um jugo fascista, né? Mas se libertar desse jugo e construir uma sociedade que fosse uma sociedade amplamente socialista. A gente sabe dos desdobramentos, sabe que teve todo o processo de guerra civil, né, financiado pelos Estados Unidos, pelo governo, né, que a gente tinha no apartheid ali pela África do Sul, mas o registro está aqui, e esse registro do sonho e da luta pela libertação, ele se encontra nesses livros aí que eu indiquei aqui, do Pepe Tela, né, tem posterior aí do Andino Vieira, fala um pouquinho do Ondiak, que são escritores angolanos que estão dentro dessa perspectiva, que tem a ver também com aquela questão da utopia. Então, pensar em socialismo, né, o que é legal? É que você vai lendo aqui, eu indico alguns livros de literatura, e a partir da leitura desses livros você pode fazer uma reflexão sobre o projeto de sociedade. Então, só para a gente, né, encerrar a série aí dos livros e pensando nessa questão do socialismo, a gente veio desde o começo, né, pensando nessa relação entre literatura e sociedade. A gente viu, né, que a literatura é sim um produto social e ele é um produto político. E ele também é um instrumento de construção política, porque ele ganha consciência das pessoas, ele disputa a sua consciência. Então sempre que você pega um livro, você lê um livro, esse livro tem por objetivo disputar aquilo que você pensa. E tem vários livros, né, que eles são criados, foram escritos com o objetivo de trazer para vocês, introduzir as pessoas, ou até ampliar nas pessoas a ideia de um projeto de transformação de mundo. E um projeto de transformação de mundo crítico ao sistema capitalista. Então trazer para a gente, né, um processo, né, de transformação social que a gente possa chamar de socialista. Aqui eu indico vários, né, no livrinho aqui eu indico vários autores aqui que tem essa caminhada. Eu também faço algumas leituras que vão nessa direção. E aí eu queria terminar comentando sobre isso, justamente isso, né? Então, ser socialista, né, não é colocar a estrela do PT no peito, ou então você compartilhar um meme no Facebook. Ser socialista é você integrar um projeto completo, complexo, né, de transformação social, que seja distributivo. Então, assim, não é aquela questão do não basta, mas é aquela coisa que eu falei lá no primeiro vídeo, né? Cara, você precisa sair de casa. Né? Então, o primeiro ponto, se você quer participar, se você quer de fato, né, interferir na construção de uma sociedade, você precisa obrigatoriamente integrar um projeto que seja coletivo. Então, integrar o projeto coletivo é o quê? Participa de sindicato, envolve no partido, desenvolve aí uma ação dentro de um movimento de cultura, vai discutir questão de bairro. E ser socialista é você chegar nesses lugares e falar com as pessoas, né, tendo por objetivo
primeiro, fazer a crítica do capitalismo, que isso não basta, mas é importante, né? A gente compreender que a gente está no processo de exploração, principalmente a gente está aqui na quebrada, entender o quê? Que a gente produz riqueza e essa riqueza não volta para a gente. E outra coisa que é fundamental é você, muito além de fazer a crítica do capitalismo, é a gente poder integrar, né, um projeto de transformação social. Quando você integra um projeto de transformação social que seja distributivo, você de fato está dentro do campo do socialismo, né? E assim, todo mundo pode fazer um pouquinho. O importante é fazer, o importante é sair de casa e fazer, né? Seja com um grupo de estudo, monta um grupo de estudo, cara. Se você montar um grupo de estudo com 3, 4 pessoas para tentar entender um pouquinho melhor o mundo que você vive, você de alguma forma já está integrando aí um processo de transformação. Fala com as pessoas do seu trabalho, né? Tem muita gente que está com a gente aqui que é professor. Então, assim, a partir da educação a gente consegue conversar e discutir, pensar, refletir sobre o mundo que a gente está vivendo. O que não dá é para ficar em casa, né? Se você ficar em casa, porque o que eles querem é justamente isso, que você fique em casa e com medo. Então a ideia é que a gente consiga sair, que a gente consiga falar com as pessoas, que a gente consiga integrar processos. Beleza? Então a gente encerra aqui, espero que o pessoal tenha curtido aí os 5 vídeos. Não sei se a gente conseguiu dar conta, né? Porque a ideia é que ele fosse relativamente breve, mas é um pouquinho disso aí. Foi super bacana fazer, né? Abrir a conversa. Havendo aí, né? Dependendo de como for, a gente continua o bate-papo. Mas pra gente aqui foi super bacana poder discutir um pouquinho sobre vocês. O livro tá aqui, né? Segue o nosso canal aí. Não sei se quando a gente vai fazer, né, vídeos sobre política, mas assim, sobre música, a ideia é a gente tá sempre colocando nossos vídeos aí que a gente grava, que é as músicas que a gente compõe. Sobre o livro tá aqui, quem quiser comprar o livro, fala com a Laís aí, o telefone eu vou deixar o telefone aí para entrar em contato. Para quem tá na Leste, tá na Sol, né? Tirando a escola de música Sol, acho que a gente ainda não tem espaço, a gente não levou ainda lá para onde a gente distribui no centro, que é na Livraria Marxista, mas os outros estão lá, né? Quem quiser dar uma passadinha lá, pegar o livro de poesia, tem lá. E acho que é isso aí, gente. Um grande abraço, valeu, espero que contribua aí pra gente mudar o mundo sempre. Valeu!